nós podemos continuar a trabalhar um pouco com esse cara aqui. Porque entre 2 e 3 é uma margem de erro muito grande. Qualquer número entre 2 e 3 serve aqui. Então a gente pode continuar essa conta. Em vez de parar aqui, na verdade o que a gente faz, a gente apaga, né? Para não precisar fazer outro quadro. E agora eu sei o valor em 2, eu sei o valor em 3. Aqui é negativo e aqui é positivo. Isso que eu sei. Então eu posso começar a fazer assim. Eu ponho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e assim por diante. Até 2,9. E aí nós vamos refinar. Aí vai aparecer, eu não vou fazer a conta, exercício. Pega a calculadora, calcula o valor desse polinômio aqui, 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 aqui. Em algum lugar muda de sinal. Pode ser que dê certo e caia exatamente na raiz. Eu tenho minhas dúvidas. Um polinômio desse tipo tem uma cara que a raiz vai ser um número irracional. Então não vai dar um número bonito desse tipo. Mas poderia dar. Então, você substitui esses valores lá, faz a conta, em algum lugar, isso aqui fica negativo, em algum lugar, troca de sinal. E aí passa a ser sempre positivo, que eu acho que vai acontecer isso. Então, agora, em vez de você saber onde está a raiz, que está entre 2 e 3, ou seja, tem uma imprecisão muito grande, você já vai ter uma ideia da raiz com uma diferença de 1/10. Uma vez que você localizou ela entre esses dois pontos, se divide de novo em 10. Então você vai ter a precisão da raiz com 1/100. Alguém sabe calcular o zero de um polinômio de grau 3? Dá para calcular, tem uma fórmula, mas é muito complicada e ninguém sabe. Certo? Deve ter umas meia dúzia de pessoas no mundo que sabe de cor como é que calcula isso aqui, porque deve ser por esporte, porque realmente é um negócio muito complicado e não serve para nada. O raiz, a fórmula de Bhaskara é uma fórmula que todo mundo guarda, né? Mas essa aqui não é assim. Primeiro você tem que transformar esse polinômio numa outra forma, depois fazer mais não sei o quê, depois vai ter... Complicado. Grau 4 tem uma fórmula. Grau 5 não tem fórmula. Nem que você gaste todo o tempo do mundo, você não descobre uma fórmula geral para um polinômio de grau 5. Então, a técnica de fazer por aproximações acaba sendo necessária. Não tem jeito de resolver um polinômio de grau 5 exatamente. Não tem jeito. Não, a derivada a gente vai aprender que ela vai ajudar a localizar os pontos, mas não sempre. Por exemplo, nesse caso que não muda de sinal a derivada, ela é sempre estritamente positiva, é isso que a gente vai ver, ele não ajuda muito. Agora, se tem zeros assim, aí, se tiver 3 raízes, vai acontecer uma coisa, esse aqui é porque isso aqui está aqui embaixo, ele está fazendo assim. Aí sim, você calcula uma, se você calcular esse zero da derivada, aqui tem que ter outra, porque aqui é o máximo e o mínimo. Aí isso aqui vai te ajudar a saber quantas raízes pode ter. E pode ajudar a localizar mais rapidamente. Mas, em geral, para um polinômio simples assim, você testar os inteiros, é que às vezes pode ser que os números ali, os coeficientes são muito grandes, e aí a raiz pode estar lá longe, para um lado ou para o outro. Então aí é bom, às vezes, usar alguma outra informação. E a derivada vai ajudar. Em geral, vai ajudar. Tá? Mas hoje, com o computador, você roda lá, põe todos os números inteiros, sabe? De repente troca de sinal, você para. Aí você começa a fazer isso aí. Vai fracionando, e você calcula para qualquer fim prático a tua raiz com o grau de precisão que você precisar. Dividindo o teu intervalo, em geral pela metade é melhor. Metade. Quando eu faço essa conta, e na hora eu faço essa afirmação, é que nesse intervalo 2 e 3, qual que é o valor no 2? É um valor negativo. Qual é o valor no 3? É um valor positivo. Então ela tem que assumir todos os valores entre esse valor positivo e negativo. Certo? Então ela tem que assumir zero. Eu não afirmei, um polinômio é sempre contínuo. O teorema pede que seja contínuo, então ele pode se aplicar a um polinômio. Qual é a razão que o limite do polinômio é o valor do polinômio? É das regras. Começa com a função constante, a função x, produto e soma. Não é que caiu do céu, não foi mandato divino, não é declaração, certo? Não é um dogma.
é uma verdade matemática, porque a gente construiu assim a coisa. A gente vai ver quando a gente analisar melhor, que na verdade ele não é sempre crescente, não. Mas isso vai ficar para a aula da derivada, tá? Mas só tem uma raiz. Um colega seu fez uma observação aqui. O valor no 0 e o valor no 1 são iguais. Então a função, se ela volta, então ela tem que fazer assim e depois ela sobe. O valor no 0 e no 1 é 3. Eu não fiz a conta ali, mas teria aparecido. Então ele passa pelo valor menos 3. Menos 3, volta no valor menos 3 no 1 e depois sobe. E alguém já calculou a derivada aí. E na verdade o 1 é o mínimo. Então ele é tangente, ele faz assim, no 1 ele faz a curva e depois ele cruza o eixo, mas ele só cruza o eixo uma vez. Bom, para terminar os problemas referentes a limite, falta estudar os limites no infinito e as assíntotas. Quer dizer, o que significa isso aqui? Limite no infinito, limites no infinito e assíntotas. Esse aqui, basicamente, se vocês prestarem atenção, nós estamos gradativamente descobrindo cada vez mais como que a função se comporta. Nós acabamos de ver um jeito de detectar onde que a função cruza o eixo. Às vezes é imediato, é só igualar igual a zero e resolver. Às vezes não dá para calcular, você tem que fazer algum tipo de estimativa. Então, até agora nós estudamos muito o comportamento dentro da reta, né? No espaço finito da reta, vamos dizer, em regiões limitadas. Agora nós vamos querer saber o que acontece quando o x cresce muito ou o x diminui muito, que é o comportamento no infinito. Ou quando o x vai para mais infinito, ou quando vai para menos infinito. Ou seja, nós queremos, na verdade, fazer essas expressões aqui, se é que é possível, terem sentido. Ou quando o x vai para mais infinito, ou quando o x vai para menos infinito. Ou seja, será que faz sentido escrever que a função tem esse comportamento no infinito, ela tende para um certo valor finito? Ela é um número finito. E se a gente olhar algumas das nossas funções, a gente vê que isso faz sentido. Por exemplo, pega a função exponencial. Eu vou usar o número e para a gente começar a falar no número e. Em vez de pôr 2 elevado a x, eu vou pôr e elevado a x. O número e é um número irracional que vale 2,73 plim, 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 tá? E por que ele é importante nós vamos entender quando a gente souber fazer derivada. Mas ele é usado sistematicamente, é chamada a base natural da exponencial e ele também é uma base da inversa da logaritmo natural, chamado. Então tem a exponencial natural e o logaritmo natural, que são da base e. Então só lembrar aqui, e é aproximadamente 2,73. E ele é um número irracional. Vocês podem escrever igual e 3 pontinhos e ele nunca se repete aqui o que acontece. Mas depois a gente vai entender de onde que vem esse número. Ele tem uma razão bem específica. Agora, o e é um número maior do que 1, portanto essa função é estritamente crescente. Né? Você está elevando um número, ela tem essa cara. Sempre aqui passa no 1. A função exponencial tem essa propriedade, que e elevado a zero, por definição, é 1. Né? Qualquer número positivo elevado a zero dá 1. Isso é uma definição. E os outros números a gente calcula por aproximação. Aliás, ele é 1, porque se a gente fizer limite aqui de números do tipo 1 sobre n, que é a raiz de n, a gente vai ver que se eu extrair a raiz de n e fizer esse n crescer muito, isso aqui tende, né, na verdade, isso aqui tende para 1, quando n tende para infinito, que significa, na verdade, extrair raiz décima, raiz centésima, etc. Isso aqui tende para 1. O que quer dizer exatamente
que se eu me aproximo por aqui, né? Isso aqui é e elevado a 1 sobre n, né? Que é um ponto desse gráfico. Então, quando eu extraio a raiz enésima e faço n crescer, na verdade eu estou assumindo valores 1 sobre n e indo para infinito, ele vai para zero, né? Então, esse número aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero, isso aqui tende a 1. É por isso que o valor no zero é 1, é para fazer essa função ser contínua naquele ponto. A gente faz exponencial, na verdade, para números inteiros explicitamente, multiplica o número várias vezes, e depois para números racionais, trabalhando com multiplicação e radiciação. Os outros números a gente faz por aproximação, e a ideia é que a função seja contínua. Muito bem. Veja o comportamento do e elevado a x quando o x fica muito negativo. Claramente, quando o x fica muito positivo, isso aqui vai para mais infinito. Depois a gente fala disso. Mas e do lado de cá? Então, quando o x tende a mais infinito, o e elevado a x é menos infinito, eu posso escrever assim, e 1 sobre e elevado a menos x. Só que e elevado a menos x, isso aqui é a mesma coisa que isso. Vou escrever assim. Se esse x tende para menos infinito, significa que o e elevado a menos x, que está crescendo, tende para um número, esse número explode, que eu estou olhando na verdade do lado de cá. Esse número explodindo, 1 sobre ele vai para zero. Então, esse comportamento aqui é exatamente como eu estou desenhando aqui, a exponencial aqui tende a zero. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o limite é zero. E qual é o caso? É o caso do limite quando o x tende a menos infinito de e elevado a x é igual a zero. Então, eu tenho que conseguir escrever isso aqui de uma forma mais precisa. Como é que a gente testa isso? Então, toda vez que eu quero escrever da forma precisa, eu volto na minha definição de limite. Então, vamos lembrar da definição. Definição original. Dizemos que o limite... A definição original primeiro. Essa aqui é a definição básica. Todas derivam dessa. Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se o x0 está próximo, se o x está próximo do x0, isso implica que o f de x está próximo de L. Apesar que a gente não usa muito a definição na prática, ela é a nossa referência sempre que a gente quer fazer alguma coisa nova, para ver se funciona. Quando a gente trabalhou com f indo para infinito, a gente mudou aqui. Eu pedi que f ficasse cada vez maior, então ele, dado um número lá, que eu chamei de k, eu pedia que o f de k fosse maior do que f de x fosse maior do que k próximo do ponto. Agora, na verdade, eu não quero que x tenda a x0, eu quero que ele vá para infinito. Então, o que eu vou fazer é pôr o valor aqui. Então, existe... Então, isso aqui, vou pôr primeiro o mais infinito, depois eu trabalho com menos infinito. Dado o epsilon, eu vou querer que... Vejam, eu vou querer que aqui seja L. Então, eu vou espremer o f próximo de L. Eu vou querer que o f se aproxime de L. Mas aqui eu vou querer que o x cresça muito. Então, eu vou pôr assim, existe um n positivo, que vai ser um número grande, não precisa ser inteiro, qualquer número grande serve, tal que se o x for maior do que n, acontece aqui. Nesse caso, vai ser para trás, mas se vocês pensarem, o que eu estou dizendo é que a função vai se aproximar. Vou fazer o desenho aqui. Basicamente é um desenho desse tipo assim. A função pode assumir ou não assumir o ponto, não interessa. O que interessa é que acontece à medida que eu aumento muito o x.
ele tem que se aproximar desse valor aqui. Ele pode, inclusive, fazer uma ondulação assim, ele pode fazer assim. Desde que a partir de um certo ponto aqui fique muito próximo. Observem, esse é o valor de L. O do valor de epsilon, aqui não está bom, está fora. Mas a partir de mais ou menos desse ponto aqui, ele fica aqui dentro desse intervalo. Ou seja, você traça o L mais epsilon, L menos epsilon. No momento que a partir dali a função nunca mais sai, eu posso usar aquele como N. Diz, mas oscila, pode ficar oscilando. Não, mas eu posso tomar o epsilon menor, e tão pequeno quanto eu queira. Esse que é o ponto. E vou obrigar aqui, isso aqui em algum momento, a partir de um certo N aqui, a função fica dentro daquela especificação que eu pus. Não pode mais sair dessa faixinha. Então é isso que a gente diz que o limite, quando x tende a mais infinito de f de x é L. É que a partir de um certo ponto, ele fica sempre no intervalo, e esse intervalo pode ser tão pequeno quanto eu queira em torno de L. Então eu dou esse intervalo, que é dar o epsilon, eu posso escolher, pode ser 0,1, 0,01, 10 a menos 10. A partir de um certo n aqui, a função não escapa mais de L mais ou menos epsilon. É sempre a mesma ideia. A única coisa que difere é que eu não estou olhando perto de um ponto, eu estou olhando quando a função cresce arbitrariamente, quando o x cresce arbitrariamente. Para o menos infinito, a única diferença que eu vou fazer, vou pôr entre parênteses, e aqui eu vou pôr eu sempre trabalho aqui com número positivo, e o que eu peço é que x seja menor. Então, nesse caso aqui, dá zero. Então, eu ponho meu valor de epsilon, a partir de um certo ponto aqui, a função é decrescente, esse aqui seria o menos n. O n é positivo, e esse valor é negativo. Então, eu vou pegando valores n grandes, mas eu sempre pego o x à esquerda de menos n, ou seja, estou obrigando o x a ser negativo. E quanto maior o n, mais negativo eu estou obrigando o x a ser. O fato de que a função não assume valores para baixo de L aqui não é importante. O que interessa é que fique nessa faixa. Ele poderia cruzar para baixo, oscilar, desde que fosse ficando cada vez mais próximo do zero. Aqui ela vem por cima sempre. Esse limite acontece para valores só positivos. Né? Observe que o que interessa aqui é o x. O x vai crescendo, e o que interessa é que essa função vai se aproximando desse valor zero. Como ela se aproxima não é um problema. Interessa só que essa diferença aqui vai ficando cada vez menor à medida que o x vai crescendo. É isso que eu estou pedindo aqui. Essa diferença fica arbitrariamente pequena, tão pequena quanto eu queira, à medida que o x vai para mais infinito. Ou para menos infinito. Tá? Mas essa é a forma algébrica de escrever. Todos os limites têm essa cara. Você só mexe de acordo com a necessidade. Por exemplo, eu podia perguntar quando é que x indo para infinito, a f vai também para infinito. Então, em vez de eu pôr um epsilon aqui, eu peço que f de x, dado um k, existe um n, então que o f de x é maior do que k, sempre. Ou seja, que é o caso aqui. Se você me dá um valor 1000 aqui, existe um ponto aqui a partir do qual a função é maior do que 1000. Então, a direita aqui vai para mais infinito. E dá para calcular explicitamente a exponencial de x maior do que k. Basicamente é que o x seja maior do que o log de k. É só resolver a inequação. Então, essa é a história de limite no infinito. Não tem mais nada. Limite no infinito é fazer o x crescer muito, fazer o x crescer muito positivamente, ou então ficar muito negativo. E estudar. Aí acontece a coisa típica. Quando você tem uma fração e a parte de baixo está explodindo, vai para zero. Mas pode não ser necessariamente zero. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar uma função assim.
O que você acha que vai acontecer aqui? Vamos pensar um pouquinho. Sem fazer nenhuma conta, só pensando. Quando o x... Bom, nós temos um problema aqui. Vamos excluir o nosso ponto problema logo de cara. O domínio dessa função f... eu não posso calcular no 1. Pronto. É bom sempre escrever isso para não se atrapalhar depois. Aqui nós vamos ter os dois fenômenos. Nós vamos ter limites no infinito finitos, ou seja, assume um valor no infinito, tanto à esquerda quanto à direita. E nós temos limites infinitos quando o x tende a 1. Porque ela vai explodir perto do 1. Quando o x tende a 1, aqui tende para 2 e aqui tende para 0. Então a função vai explodir. Vamos pensar um pouquinho no gráfico dessa função, que cara que ele vai ter. Depois a gente vai justificar mais explicitamente, mas vamos primeiro... Então o problema é o 1. O 1 não está no limite. Aqui vai aparecer a chamada assíntota vertical. Por quê? Porque próximo desse ponto, essa função aqui tende para 2 e esse aqui tende para 0. Mas vamos pensar um pouquinho. Quando o x tender a 1, esse cara tende a 2. Sempre. Escreve assim. No entanto, o de baixo, ele tende a 0, porém com sinais diferentes de um lado e do outro. Então é bom a gente separar. Quando o x tende a 1 por cima, o x menos 1 tende para 0 por cima. Porque o x é maior do que 1, então ele vai tender a 0, mas é por cima. Então eu vou marcar assim. Vocês já vão ver por quê. E esse aqui, quando o x tende a 1 por baixo, o x menos 1 tende a 0 também, porque é x menos 1, está tendendo a 1, só que esse valor aqui é menor do que esse. Então ele vai tender para 0 ou menos. A gente escreve assim. Ou se você escrever um tiozinho, dizer que ele é 0 ou menos. Mas na verdade é quando ele tende para 1 por cima, esse cara tende a 0 vindo por cima. E aqui por baixo. Esse vai para 2, que é um número positivo. Não tem diferença do lado direito e do lado esquerdo. O que acontece com o quociente dessa indeterminação e dessa indeterminação? Esse dividido por esse vai para mais infinito. E esse dividido por esse vai para menos infinito. Então, esse cara dividido por esse, na verdade, que é a conta que a gente faz, tende a mais infinito. E esse cara, que é o mesmo, dividido por esse, por baixo vai para menos infinito. Então, o comportamento aqui deve ser assim. Em princípio é assim. Então essa é a assíntota vertical. O que acontece quando o x tende a mais infinito? Vamos pensar um pouquinho antes. Cruzamentos dos eixos. Quando o x é 0, dá quanto? Isso é outro dado importante no gráfico, onde cruza os eixos. Se a gente consegue calcular, é bom marcar. Onde cruza o eixo isso aqui? Quando o x é 0, é o cruzamento com o eixo y. Quanto dá? F de 0 dá quanto? Menos 1. Então está aqui. Cruza aqui. Certo? Ok? Tem essa cara. Do lado de cá não vai cruzar o eixo, porque quando o x é positivo, maior do que 1, isso aqui é sempre positivo. Então do lado de cá não vai cruzar o eixo do x. A pergunta é, ele cruza o eixo do x? Essa função é 0 em algum lugar? Sim ou não? O que vocês acham? Essa função assume o valor 0 em algum lugar? Quando que essa função assumiria o valor 0? Quando o de cima é 0 e o de baixo tem que ser diferente de 0 naquele ponto. O de cima é 0 em algum lugar? E menos 1. E aqui embaixo dá quanto? Dá menos 2, tudo bem. Fica 0 sobre menos 2, que é 0. E é menos 1. Então, o gráfico, na verdade, agora está assumindo uma cara um pouquinho diferente. Ele é assim. E o que acontece quando vai para mais ou menos infinito?
Se a gente prestar atenção aqui, nós fizemos uma análise desse tipo outro dia, né? O que acontece quando o x é muito grande? 100. Isso aqui dá 101. Isso aqui dá 99. 100 sobre 99 é um pouco maior do que 1. E observem que para x positivo, esse cara aqui é sempre um pouco maior do que esse aqui. Para x positivo. Esse cara aqui é sempre um pouco maior do que esse. Que aqui você subtrai esse aqui, né? Você aumenta aqui e subtrai aqui. Então, 100, 200, é sempre um pouquinho maior do que 1. Mas é maior do que 1. Não fica menor do que 1. Então, se a gente puser a reta aqui, que eu vou marcar x igual a 1, y igual a 1, esse gráfico, na verdade, ele deve decrescer assim e vai se aproximando dessa reta. E, de fato, quando o x for muito grande, a diferença vai ficando cada vez menor relativa. Então, esse número se aproxima de 1 por cima. E do lado de cá? Quando o x é negativo, esse cara é um pouco maior do que esse em valor absoluto. Porque é menos 100 mais 1 dá menos 99. E o de baixo é menos 100 menos 1, menos 101. Então dá um número menor do que 1. Mas os dois têm o mesmo sinal. Esse sinal aqui domina. A partir de um certo ponto aqui, o sinal fica positivo. Só que esse aqui é sempre um pouco menor do que esse. Porque é um número negativo mais 1. Então, em valor absoluto, esse cara aqui é menor do que esse. Então, esse quociente eles têm o mesmo sinal, é positivo, só que não é 1, é quase 1. E quanto menor o número, mais se aproxima de 1, só que por baixo. Esse cara aqui é 1. Então, a função nunca assume o valor 1. Se vocês tentarem resolver essa equação aqui igual a 1, observem. E isso aqui igual a 1. Vamos tentar resolver isso aqui. Quanto dá? Impossível. Porque dá 1 igual a menos 1. Não tem nenhum valor que faça essa identidade funcionar. Então, realmente, a minha função nunca cruza esse eixo, essa reta. Ela nunca é y igual a 1. Então, ou ela está do lado de cima ou ela está do lado de baixo. Nesse pedaço ela está por cima e nesse pedaço ela está por baixo. É isso que acontece. E o que acontece quando o x vai para mais infinito? Isso aqui tende a 1 por cima e esse aqui tende a 1 por baixo. Mas o limite é 1. Então a gente vai escrever nesse caso. Que o limite é 1. Então aqui, agora eu vou resumir todos os fatos que nós temos aqui. Primeiro, o limite, quando x tende a 1 por cima de f de x, é mais infinito. O limite, quando x tende a 1 por baixo, é menos infinito. A função não tem limite, mas ela tem esse comportamento. O comportamento ela é sempre, na verdade, essa função é sempre decrescente. Ela tem esse comportamento. O negócio de crescendo, nós vamos calcular depois com a derivada, mas é isso que vai acontecer. Essa função tem exatamente esse comportamento. Ela é assim e assim. No 1 ela não está definida e não tem limite, mas ela se comporta assim aos lados. Então, o x igual a 1, essa é uma reta, assíntota vertical. Então, ele é uma assíntota vertical ao gráfico. X igual a 1 é uma equação a solução é essa reta aqui. São todos esses pontos aqui. O limite, quando o x tende a mais infinito, é 1. E também é a mesma coisa que o limite, quando o x tende a menos infinito. Isso aqui não é sempre verdade, mas nesse caso é. Que é aquela reta lá. Então, essa reta y igual a 1 agora. Então, o limite no infinito, ele vai nos dar as assíntotas horizontais. Então, essa reta é a assíntota horizontal ao gráfico. E se você quiser ser um pouquinho mais explícito, você pode dizer que é tanto no infinito
Nesse caso, no mais ou menos infinito. Aqui, se você quiser ser um pouquinho mais explícito, você pode dizer que ela é assíntota vertical ao gráfico, e o gráfico do lado direito vai para mais infinito e do lado esquerdo vai para menos infinito. Está toda a informação nesses limites aqui. Então, esses limites, né, esse é um limite que existe, num certo sentido. A única coisa é que você nunca atinge, não tem o ponto. Ele vai, é quando o x vai para mais ou menos infinito, mas ele é um número finito. Aqui, o limite não existe, que dá mais ou menos infinito. A função explode ali. É uma singularidade que a gente chama. Né? X igual a 1 é uma singularidade dessa função. Mas a gente entende bem o comportamento da função. Isso, nós ainda não sabemos que ela decresce o tempo todo porque nós não temos a derivada. Na hora que a gente tiver a derivada, a gente vai mostrar que a derivada aqui é sempre negativa e ali também é sempre negativa. A função é sempre decrescente. Agora, observe uma coisa curiosa. Essa função é sempre decrescente, né? Mas ela não tem máximo nem mínimo. Não tem nem valor máximo nem valor mínimo. Porque ela explode aqui nesse ponto. Isso aqui nós vamos, né, cuidar depois. O domínio dela tem esse ponto de singularidade, então a função perde a existência de um máximo, de um mínimo global. Vamos ver que essa função não tem máximo e mínimo, que é um assunto também. Mas o nosso primeiro assunto aqui é esse negócio das assíntotas, que é esse comportamento que pode ocorrer em dois tipos de situação. A assíntota aparece num ponto singular, onde a função explode, e a assíntota aparece, essa é a assíntota vertical, e a assíntota horizontal aparece quando o x vai para mais ou para menos infinito. É o comportamento assintótico. Tem dois comportamentos assintóticos. Tem o comportamento assintótico quando o x vai para mais ou menos infinito, como que a função se comporta, e tem o comportamento assintótico quando o x se aproxima de um ponto singular. Por isso que a gente chama essa reta de assíntota e essa outra reta também de assíntota. Aliás, isso aqui é uma hipérbole. Isso aqui é uma hipérbole. Ela está deslocada. Rodada e deslocada. Isso aqui é basicamente uma hipérbole. A gente vai aprender na geometria analítica, vocês aprendem a tentar resolver essas coisas. Aqui a gente basicamente faz mais essa análise analítica. Não de geometria analítica, mas de análise do cálculo. O comportamento mais qualitativo. A gente não quer escrever a equação precisa e, né, geométrica desse gráfico. O que a gente quer é entender o comportamento do gráfico. Porque a gente quer saber se tem máximo e mínimo, ou mínimo. A gente quer saber se cresce, decresce, onde decresce, onde troca de sentido a função, etc. E tudo isso é o assunto do cálculo. Então, isso aqui é um pouco o resumo de tudo que a gente pode falar de limite. Acabou. Nós praticamente liquidamos o assunto limite. Além do comportamento assintótico horizontal e vertical, você pode ter um comportamento assintótico em relação a uma reta inclinada. Eu vou deixar isso para os exercícios e para os assistentes trabalharem um pouquinho. Tá? Não é tão essencial, ele é importante, mas o essencial é pegar o sentido dessas duas situações fundamentais, que é o caso da reta horizontal e o caso da reta vertical. O que eu quero falar para vocês é um preâmbulo sobre derivada. Nós já temos as ferramentas agora para estudar a derivação. A derivada, ela tem mais de uma interpretação, mais de um conceito por trás. Tem uma maneira de calcular única. Mas ela, dependendo de como você usa, você tem conceitos associados. Então, o primeiro conceito realmente de derivada é taxa de variação. É como a função está variando. Ela te dá a taxa instantânea de variação, não taxa média, taxa instantânea. Na física, vocês aprendem velocidade. O que é velocidade? É a taxa de variação da posição. Ela pode ser média, pega um trecho, se desloca, mede o tempo, a distância dividido
Δx sobre ΔT, variação da distância sobre a variação do tempo, é a velocidade média no percurso. Mas a gente quer saber mais. A gente quer saber como varia instantaneamente a velocidade, ou seja, se está indo mais rápido, mais devagar, se parou, se andou para trás, foi para frente, se acelerou, se desacelerou. Então, o estudo das taxas de variação é a derivada. A derivada é a taxa de variação. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é aquele conceito associado à reta tangente. É a inclinação da reta tangente. Que a gente não calcula diretamente, a gente faz via limite. E a taxa de variação instantânea nós também fazemos via limite, olhando taxas médias. O limite das taxas médias, quando o ΔT vai para zero, que é o tempo, o intervalo de tempo da variação vai para zero, o quociente, a taxa média vira a taxa instantânea. Então, tanto nós vimos o conceito de inclinação, reta tangente, trabalhando com limite, nós vamos ver também a taxa de variação instantânea vista como limite. É o mesmo objeto matemático, a mesma fórmula, mas a ideia é diferente, o uso é um pouco diferente e o conceito mais geral de taxa de variação se aplica a qualquer coisa, e não só a situação geométrica. Pode ser taxa de variação de preços, a inflação é a velocidade dos preços. É a taxa instantânea de variação dos preços. Aliás, está muito errado quando você lê no jornal assim, a inflação acelerou. Nossa, inflação acelerar significa, na verdade, porque a aceleração já é a segunda derivada do preço. Diz que a segunda derivada não é isso que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que a inflação aumentou. Quem se acelerou foi os preços. O preço, a variação do preço acelerou. Essa é a aceleração, tem a velocidade que é a inflação. A inflação aumentou significa que os preços se aceleraram. A inflação, você não sabe se acelerou ou não. Talvez tenha acelerado. Mas pode até estar decrescente a aceleração da inflação. Mesmo que a inflação ainda esteja subindo. Ela pode estar fazendo assim a taxa de inflação. Então, na verdade, ela está desacelerando. Então, nós vamos aprender isso. Na próxima aula, nós vamos começar com a noção de derivada, voltar ao assunto tangente, falar de taxa de variação, limite. E a partir daí, nós vamos passar mais ou menos um mês martelando vocês com o assunto derivada. E aí nós vamos poder dissecar esses gráficos aqui à vontade usando derivada. Quando a gente terminar esse próximo mês, que é basicamente o mês de abril, nós vamos saber tudo sobre derivada, tudo sobre gráfico de função. Certo?